Está parecendo mais uma jogada comercial do Putin. Olha, da Rússia e da China não dá para esperar nada. Então, Exatamente. eu achei até que eles demoraram para noticiar alguma coisa. É verdade. Da maneira como o vírus está se espalhando, da maneira como está acontecendo, a gente não tem certeza nenhuma. Por exemplo, tem pessoas que estão em contato diário com doentes de Covid e não desenvolvem a doença. Não Sim. desenvolvem nem anticorpos, então quer dizer que não tem uma virulência tão grande. Então, acaba causando uma estranheza. Mas, cada doença é uma doença e cada cabeça sua sentença, né? Isso. Beleza, pessoal? Vamos lá. Podemos começar ou tem muita gente chegando ainda? Temos que começar, prof. 8h04 já. Eu tive que atrasar 15 minutos. Pessoal, acho que eu vou começar a passar as aulas de vocês para as 20 horas. Não, mas é melhor às 8, professor. É melhor? É melhor. A gente está combinando com os professores às 8 mesmo, professor, às 20 horas. Isso. Perfeito. Sabe por quê? Dá tempo de eu dar uma organizada aqui. Hoje foi um caso específico. Eu tive um programa com meu filho ali que eu tinha que cumprir e acabou demorando um pouquinho mais. Mas muitas vezes pega trânsito, é difícil. Então é bom ficar pelo menos com um espacinho entre chegar em casa, se arrumar ou até mesmo vocês chegarem no trabalho e nós temos a disciplina. Vocês viram a mensagem que eu mandei no WhatsApp? Sim, prof. Então tá. Pessoal, qualidade, nós temos que saber utilizar a qualidade. E acho que vou começar a aula de hoje pontuando para vocês algumas questões que envolvem a vivência da qualidade. Para você trabalhar e para você viver a qualidade, você precisa ter uma perspectiva na qualidade. O que é perspectiva? Saber o que você quer, saber quanto tempo você leva para fazer as coisas, saber onde estão as coisas, como se faz determinada coisa. Por exemplo, vocês já estão no 6º período de farmácia. Vocês já devem ter desenvolvido uma rotina de estudos. Vocês não estudam só para a prova, correto? Até porque algumas disciplinas exigem que vocês tenham uma leitura diferente, um desenvolvimento pessoal diferenciado em relação à disciplina. Então, para vocês terem qualidade nesse estudo, para vocês tirarem o melhor, vocês têm que ter um parâmetro, têm que ter uma perspectiva, olhar para o problema e saber resolver. Quando eu falo em qualidade, o que está embutido na qualidade? O que uma coisa tem ou não qualidade? Por exemplo, se vocês forem observar a qualidade desse quadro, quais são as qualidades dele? Vocês conseguem apontar para mim as qualidades? É chamativo, né, professor? Tem uma pintura forte, marcante aqui. Deixa eu ver, ampliar aqui a imagem. Tá meio distorcida a imagem, não dá para entender muito, mas... Pois é. Um quadro colorido, numa sala, assim. Será Parece que um é uma pouco obra de arte? desorganizado. Poxa vida, boa pergunta. Então, quando nós não conhecemos nada do quadro, dá para dizer se ele tem qualidade ou não? Eu consigo afirmar e colocar características que comprovem a qualidade desse quadro? É difícil fazer isso. Eu tenho que ter um comparativo. Eu tenho que ter uma perspectiva e uma expectativa. O que é expectativa? É que eu tenha um quadro que valha milhões de dólares.
Essa é a expectativa que eu tenho, não é? Mas é um quadro bonito, é um quadro que agrada a todo mundo. Só que a gente não tem essa rapidez, essa celeridade, especificamente aquele princípio da razoável duração do processo. Então, a celeridade dentro dessa concepção jurídica, ela não pode ser interpretada. Pronto, melhorou. Então, a questão da qualidade, ela é uma relação de perspectiva e expectativa. Anotem esses dois termos que nós vamos discutir eles bastante. Então, em relação à pergunta que eu deixei lá na semana passada, deixei ali para vocês responderem, sobre ferramentas da qualidade. O que é o processo de qualidade? O que é a qualidade? Qualidade, controle de qualidade é uma medida adotada nas organizações visando a melhoria e a padronização de seus processos, assegurando a qualidade de seus produtos. Ou, qualidade é manter um produto dentro das normas exigidas, cada um tendo uma característica específica até chegar a um padrão determinado. Então, quando você fala em qualidade, 3 termos sempre vão estar presentes: perspectiva, expectativa e padrão. O que é o padrão? Padrão é o mínimo necessário, ou então aquele que atende os requisitos. É um padrão. Por exemplo, se eu for comprar um carro padrão, o que é um carro padrão? Não existe um padrão de carro. Eu tenho que saber quais são as necessidades, qual a expectativa que eu tenho. A expectativa é que esse carro possa andar em qualquer estrada. A expectativa que eu tenho é que esse carro seja muito econômico. A expectativa que eu tenho nesse carro é pagar barato e não precisar abastecer quase nunca. Então, eu tenho que ter uma perspectiva e eu tenho que ter uma expectativa. E quando eu tenho essas duas coisas combinadas, eu utilizo as características do produto ou as características do que eu estou avaliando para definir um padrão. Então, quando eu tenho uma comparação, se eu pegar esse quadro aqui e fizer uma comparação a esse quadro aqui, qual o quadro que é mais famoso? Mona Lisa. Mona Lisa. Posso comparar a Mona Lisa a esse quadro? Ou um quadro bem famoso aqui. Deixa eu ver um igual. Aqui, Esse quadro aqui, posso comparar? Não posso comparar. Esse quadro, embora ridículo, vale milhões de reais original. Uma cópia vale R$ 29,90. Mas esse quadro aqui foi arrematado em 1992 pela bagatela de 125 milhões de dólares. O que vale isso hoje, mais ou menos, Agora parou. 50 milhões. Aqui não é o João Gabriel. Esse não é o João Gabriel. Aqui tá ele. Mas não, aqui não é ele. Ó. Tem alguém mexendo. Então, eu tenho que saber as características. Qualidade, propriedade positiva de um ser que se destaca dos outros por alguma característica pessoal, como o talento. Eu posso dizer que um medicamento tem um talento? Posso falar, olha, esse medicamento ele tem uma eficiência muito alta, ele não gera reações adversas, ele é um medicamento barato, ele é um medicamento simples, que seu uso não requer muitos cuidados, mas como todo medicamento, ele só deve ser utilizado na hora correta. Essa é uma qualidade do medicamento. Outras qualidades são medicamento que mata o câncer. Mas para matar o câncer, ele é muito agressivo. Um quimioterápico vai acabar agredindo vários tecidos sadios.
Então, eu tenho que observar qual a qualificação, qual que é a perspectiva que eu espero. Voltando a falar de carro, eu posso comprar um Fiat Uno para transportar noivas? Não, não vai dar certo. As noivas não vão querer entrar no Fiat Uno. Ainda mais se for 2 portas, eu vou ficar devendo. E se eu comprar uma limusine? Tem alguns lugares que eu não vou poder ir de limusine. Por exemplo, alguns casamentos ao ar livre em fazendas ou casamentos na praia, eu não vou poder chegar com uma limusine. Posso ter um impacto nisso. Então, eu tenho que decidir qual que é a minha expectativa e qual que é a minha perspectiva. Perspectiva, você tem que se posicionar, ter uma visão do que você está querendo, das suas necessidades. Isso transforma em requisito. Requisito é você tem que ter determinadas qualidades. Por exemplo, Maristela. Você é casada, Maristela? Ou está casada? Sim, prof. Sim? Sim. E para selecionar o seu marido, qual que foi o requisito? Ai, Bruno, não teve muito requisito. Não teve muito requisito? Qualquer um tá bom. Não assim Pobre, também é, mas... peludo. Não, Não pode se mentir. fosse mais ou menos a minha idade, Então, se não características. tivesse filhos. Não muito rodado, Sim, também. também, né? Falar em rodagem, os pneuzinhos também tem que estar na quantidade certa, sem muito calibragem. Mais ou menos. Ser econômico, né? Fazer bastante quilômetros com poucos litros. Mas tinha um requisito essencial. Qual que era o requisito? Qual que era o 50% da população você já descartou com esse requisito. Puxa, prof, não sei qual que era esse requisito. Cuidado, hein? Espero que seu marido não esteja escutando essa aula. Ser homem, não era? Para ser meu marido tem que ser homem. Sim, com certeza. Então, você já separou esse requisito aqui essencial. Podia ter todas as qualidades, mas se não fosse homem, não dava. Sim. Entende? Então, muitas vezes você tem que tomar essa decisão. Nossa, olha que legal, tem todos esses requisitos. Por exemplo, a cloroquina. A cloroquina é boa para combater diversas coisas, como a malária, como a febre amarela, como o espírito da selva, mas combate o Covid? Não sei. Eu não consigo dar essa característica para ela. Essa propriedade, ela pode não ter. Então, eu não posso usá-la para Covid? Não. Eu vou estar fazendo um teste, vou estar avaliando. E ainda as pessoas avaliam e mesmo assim não conseguem definir. A ideia aqui do quadro, mas ninguém comentou, até porque vocês estão mais calados, era que o quadro, embora ele possa valer milhões, ele está torto na parede. Então, um detalhe que a perspectiva pode mudar. Então, percebam esse quadro. Ele não está muito legal. Ele pode ser o quadro mais bonito, o quadro que vale mais a pena. Ele tem lá, em 2007, tem várias marcas. Ele é um quadro que lembra aquele joguinho The Sims. É muito legal, mas ele está torto na parede. A partir do momento que ele está torto na parede, eu começo a desqualificar o meu quadro. Vamos para frente. Então, essa disciplina de controle de qualidade, como eu falei para vocês, vai ser ministrada pelo professor Rafael Almeida pela manhã e por mim à noite. E nós vamos abordar os mesmos temas. Então, é até legal, se vocês quiserem, eu vou conversar com a professora Débora, para vocês terem um padrão, uma capacidade de comparação. Eles vão ver se tem mais qualidade ou menos qualidade. Não é uma questão de comparar para, esse aqui é melhor, esse aqui é pior. O que tem de teu requisito? Eu vou focar muito nos fundamentos da qualidade. Eu tenho certeza que o professor Rafael vai falar de fundamentos, mas o enfoque dele vai ser outro. Então, esse equilíbrio que eu quero que vocês desenvolvam
entendendo o que é a qualidade. E para fazer isso, eu queria que vocês tivessem aí papel e caneta na mão para nós preenchermos o que são os conceitos bastante aplicados na qualidade. Eu posso fazer de qualquer jeito, mas eu vou fazer hoje, eu falando. Vou passar para vocês essa tarefinha via WhatsApp, para vocês só completarem. E na aula que vem, nós vamos usar um método para definir isso. Por exemplo, controle. Controle se refere a alguma coisa que eu possa ajustar conforme a minha necessidade. Monitoramento, eu não consigo ajustar. Qual que é a diferença entre controle e monitoramento? Controle, eu estou com o controle remoto da televisão na mão. Eu troco de canal, eu aumento, diminuo o volume, eu posso desligar, posso ligar a TV. Monitoramento, eu só posso assistir o que está passando na TV. Tem como mudar a programação da TV? Hoje em dia tem, né? Hoje em dia você entra lá no Netflix, muda, assiste o que você quer. Mas você fica monitorando, você não consegue fazer com que a coisa aconteça do seu jeito. Ação é um ato que traz uma transformação. Se não transformou, não teve ação. Ok? Se não aconteceu nada diferente, ou a ação não existiu, ou ela foi alterada, ela foi impedida. Mas é aquela velha história. O bebezinho ia cair no chão, eu fui pegar, mas não peguei, caiu no chão, bateu a cabeça. Então, quer dizer que tua ação, você pode até ter a intenção, mas não concluiu a tua ação. Sistema, série de processos encadeados que levam a um resultado. Então, eu tenho vários processos combinados que geram um resultado. Conformidade, uma forma de você dizer que atende aos requisitos. Está conforme o requisito. Vamos conferir uma nota fiscal. Eu comprei lá uma TV, um home theater, um sofá e um cachorro. Tudo tem que estar discriminado na nota fiscal. Então, daí eu olho lá, chegou a TV, eu clico, TV conforme. Chegou o cachorro, cachorro conforme. Chegou o home theater conforme. Chegou o sofá, conforme. Toda a nota fiscal está conforme. Mas não veio o cachorro. Não está conforme, tem alguma coisa não conforme. O que não está conforme? Um requisito que era o cachorro. Causa. Alguma situação que gera desdobramentos. Então, uma ação sempre tem uma causa. E uma causa gera uma ação. Ok? Então, causa, aquilo que move, aquilo que acontece, é um fato. Efeito, é o resultado da causa. Então, eu tenho uma causa. Eu vou ter um efeito. Mas muitas vezes a gente tem a causa, mas não sabe qual que é o efeito. Não sabe. O exemplo está da cloroquina. Hidroxicloroquina tem uma causa para ser utilizada. A causa dela é controle do COVID através da exposição dos antígenos em MHC de classe 1. Isso está na teoria. E na prática, como funciona? Ela atende ao efeito? Ela tem esse efeito? Não, não tem esse efeito. Como que eu sei disso? Observando uma referência. Qual que é a referência? Olha, se eu der cloroquina para o paciente com COVID positivo e para o outro paciente eu não dar cloroquina, os dois melhoram ao mesmo tempo. Os dois têm uma evolução muito parecida, muito próxima. Então, quer dizer que o efeito não é muito adequado. Referência traz um padrão. Eu quero vender injetáveis na minha farmácia. Eu tenho que seguir uma série de referências, tenho que seguir um padrão para que a vigilância sanitária possa dizer, olha, este local aqui dentro da farmácia é confiável para eu ter uma administração de injetáveis. Perspectiva. Perspectiva é o que está na tua frente.
Conforme você se coloca, você observa as coisas. Conforme você move sua cabeça, você se direciona, você acaba mudando a sua visão. A visibilidade e a visão serão diferentes. Então, perspectiva é a posição que você tem. Perspectiva pode mudar? Pode. Perspectiva é uma coisa dinâmica e não deve ser atrelada a nenhuma opinião. O que é opinião? Opinião é aquela coisa, eu acho que está errado. Aonde que está o problema? É você achar. Você está achando por quê? Ah, não, eu penso que é errado porque... Ah, não sei, é errado. Isso é uma opinião. Quando você tem um fato, quando você tem um argumento, uma evidência, você tem uma perspectiva diferente. E a expectativa? A expectativa é aquilo que vocês tinham até não sei quantos anos, tem uns que esperam até hoje, mas é aquilo que vai chegar no dia 24 de dezembro, durante a noite, e você fica na expectativa de receber alguma coisa. Você fica com a expectativa lá de receber um iPhone, receber um carro, um apartamento. Luciano Huck não, esse não dá. Que mais? Não sei, peru de Natal, você fica nessa expectativa. Quem entende bastante de expectativa é quem gosta de futebol, principalmente quem torce para o Coxa. Sempre está na expectativa, mas a perspectiva... Boa, professor. Boa, muito boa a comparação. Tadinho do Coxa. Fazer o quê, né? Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas, amigo. Isso são os conceitos que nós aplicamos no controle de qualidade. Por que no controle de qualidade? Qual é a diferença entre qualidade e controle de qualidade? Pensem da seguinte forma. Se eu estabeleço um padrão, eu quero que siga o padrão. Por exemplo, quando vocês compram um computador ou celular, e não tem que seguir um padrão de tela, um padrão de teclado, computador uns anos para cá, até que enfim conseguiram estabelecer um padrão. Antigamente você comprava notebook e o teclado vinha cada um de um jeito. Vinha sem a barra, vinha com a barra de espaço e o ESC. Eram as duas teclas que não mudavam. Tinha computador que não tinha o Enter, tinha computador que não tinha algumas barras. Então era diferente. Você não tinha um padrão, não seguia um padrão. E daí você se perde. Uma outra coisa que é padrão. Se você chegar na padaria e pedir assim, eu quero 2 pães. Dependendo da padaria, ele já vai trazer para você o pão francês, porque é o pão padrão dele. Ele vende bastante aquele pão francês. Mas se você estiver em outra padaria, ele vai trazer lá 2 pães de forma, 2 pães de hambúrguer. Não segue um padrão. E padrão é uma coisa que pode ser muito rígida ou pode ser maleável conforme a característica. Por exemplo, o que é um pão para cada um? Cada um tem um conceito, tem uma perspectiva de pão. E tem uma expectativa. Na hora que vai consumir pão, quer que o pão esteja quentinho, quer que o pão esteja macio. Outros querem que o pão esteja crocante, mais moreno. Então, tudo muda e tudo é aplicado. Para eu ter esse pão numa qualidade constante, para eu sempre fazer pão do mesmo jeito, eu tenho que controlar. Tenho que comprar uma farinha com qualidade, eu tenho que ter um padeiro de qualidade, eu tenho que ter um forno de qualidade, eu tenho que controlar a hora que vai sair o meu pão, eu tenho que controlar o ambiente que o pão vai ficar. É isso que faz o pão muitas vezes ser muito bom numa padaria e que compra a mesma farinha, que hoje nem é mais farinha, né? É uma mistura pronta, compra do mesmo moinho, só que uma padaria tem todo um padrão de qualidade, segue sempre aquele mesmo princípio. A outra não. A outra faz de um jeito, um dia faz pão francês, no outro dia faz pão d'água, no outro dia faz pão italiano, no outro dia não tem pão, no outro dia o padeiro toma umas cachaças, daí tem pão de torresmo, e assim vai mudando as coisas. Então, depende do critério que você coloca. Eu não coloquei esse conceito aqui porque é um conceito
um pouquinho mais diferente. Vocês podem ver que não está aqui o conceito padrão e conceito critério, porque isso a gente vai desenvolver junto. Beleza? E tudo começa com uma pergunta. Como que eu avalio a qualidade? Com uma pergunta. Qual que é essa pergunta essencial? Será que isso atende à minha necessidade? O que que é a sua necessidade? Muitas vezes você tem lá, eu tenho a necessidade de ter um iate de 45 pés. É um puta de um iate gigantesco. Você tem real necessidade disso? Tenho real necessidade. Porque eu vou me mudar para Camboriú e eu vou abrir uma farmácia flutuante com um hotel junto. Então vai ter lá uns quartos nesse iate e eu vou ter a farmácia. Então você criou essa necessidade. Criou. Tem necessidades que são criadas. Tem outras que são básicas. Por exemplo, quais são as 3 necessidades básicas do ser humano? Ter acesso à água, ter acesso a alimento e poder dormir. Eu posso prender alguém aqui no Brasil e deixar sem comida, sem água e sem dormir? Não posso. Isso, qualquer país que seja signatário de um padrão chamado Declaração de Helsinki, ele tem que garantir que isso vai acontecer. Garantir, inclusive, integridade física. O cara não pode apanhar na cadeia. É um padrão que se segue. E assim que nós estabelecemos as leis, assim que nós estabelecemos as regulamentações da área da saúde. Por exemplo, eu posso fazer anticoncepcional de qualquer maneira? Posso fazer um anticoncepcional que às vezes funciona, às vezes não funciona? Não dá. Eu tenho que seguir um padrão e esse padrão tem que ser muito bem estabelecido para que eu evite um aumento aí escalonado da população. Isso já aconteceu no passado. Uma empresa que produzia o microvilar, nem sei se existe ainda, já até comentei na aula passada sobre o microvilar. Ela resolveu colocar uns comprimidos de farinha. A população do norte e nordeste naquele ano aumentou acho que uns 20%, porque a maioria das pessoas recebia o microvilar através de benefícios do INSS e acabavam por engravidar porque o medicamento não funcionava. Então tem que ter esse cuidado. E uma pergunta, a pergunta maior, como que eu defino qualidade? Essa pergunta ficou incomodando vários pesquisadores ao longo dos séculos. E no último século, e durante a Segunda Guerra Mundial, a qualidade ganhou muita importância. Por quê? Você estava trabalhando com vidas. Então, quando você fala de vidas, você tem que ter qualidade, você tem que preservar a vida, você tem que evitar que tenha qualquer problema. E daí eles notaram que tinha, em alguns casos, alguns exércitos possuíam maior qualidade em alguns itens, principalmente nas refeições e nas armas. As armas não travavam, as armas sempre estavam disponíveis, tinha-se uma qualidade. Em outros exércitos não, era tudo meio bagunçado. Então eles começaram a padronizar isso. Daí que surgiu o JIP. Qual que foi o requisito do governo americano na hora de contratar um JIP, contratar a Willys para fazer o JIP? Eles falaram assim, a gente precisa de um veículo que ande em qualquer terreno, que ele seja de baixo perfil, que eu possa esconder ele em qualquer lugar, que seja robusto o suficiente e que tenha uma força para levar até 10 soldados. Então começaram a se testar várias opções. Dentre essas opções surgiu o JIP. E o JIP tinha um grande problema. Ele tinha um comparativo com um outro veículo militar da época, o Kübelwagen da Alemanha, que não precisava de água, ele só precisava de gasolina. Mas o Kübelwagen não é 4x4, só que ele era muito leve, então podia ser tombado, podia ser virado, passava pelos lamaçais sem problema nenhum. Já o Jeep passava pelos lamaçais, mas tinha um motor muito mais complicado, demandava água.
Então, no deserto, ele não pode ser utilizado. E o Kübelwagen pode. Então, são características específicas de cada veículo. E essas características levam a um tipo de veículo. Podia ser um veículo muito bonito, pintado, vermelho. Não, ia chamar muita atenção. Então, eles tiveram que desenvolver uma tinta, tiveram que qualificar e falar, essa tinta é válida, eu posso utilizar, eu posso esconder esse veículo, eu tenho que mostrar que esse veículo é capaz de subir morros bastante íngremes, é capaz de passar entre locais apertados, é possível passar com ele dentro da água sem ter nenhum problema. E daí várias lendas falam sobre a marca Jeep. No edital que o governo americano colocou e abriu para as empresas fabricantes de carros, eles colocaram uma sigla para evitar desperdício. Eles colocaram Just Enough Essential Parts, apenas partes essenciais. E quando falam assim, apenas partes essenciais em inglês, fica Just Enough Essential Parts, Jeep, J-E-E-P. E daí ficou isso. Outra história que contam é a questão do Jeep do Popeye. O Jeep do Popeye é um personagem que some e aparece em vários locais. E os soldados falavam que de repente aparecia um Jeep e de repente esse Jeep sumia. Então, ganhou essa característica. Tudo começou com uma pergunta. Será que um carro consegue dar conta do serviço? E daí eles começaram a discutir e desenvolveram esses conceitos. Um outro conceito também desenvolvido na Segunda Guerra Mundial é o que eu preciso? Eu tenho que fazer perguntas bem feitas para saber exatamente o que eu preciso para poder levar isso em frente. E agora eu jogo a pergunta para vocês. O que eu preciso de um medicamento? Eu preciso de qualidade desse medicamento. Como que eu defino a qualidade do medicamento? Eu tenho que entender os requisitos. Para que esse medicamento é utilizado? Em qual tipo de paciente? Em qual condição? Esse medicamento é um medicamento de controle? É um medicamento que leva à cura? É um medicamento que leva a profilático, que vai evitar que o paciente fique doente? Então, eu tenho que observar essas questões. Ok? E lembre-se sempre de perguntar por que controlar a qualidade. Lembre-se que se você não tiver controle de qualidade, você vai fazer tudo de qualquer jeito sempre. E isso não traz bons resultados. Por exemplo, quando vocês vão comprar alguma coisa cara, vão comprar um celular, você tem lá uma quantidade de dinheiro que você pode aplicar nesse celular, mas você tem que saber quais os requisitos, você tem que controlar muito bem a qualidade. E se você compra um celular que tem todas as características que você gostaria de ter no celular, estão presentes, mas ele não é robusto o suficiente. Ele não dura quanto você gostaria. Ele era para durar de 2 a 3 anos, no final dos 6 meses ele já está falhando, já está com a tela trincada, já não tira mais foto, o WhatsApp demora para chegar. Então tem toda uma característica necessária para nós definirmos qualidade e temos que controlar a qualidade. Já imaginou se um lote de medicamento sai de um jeito e outro lote sai de outro? Se eu não sigo um padrão, como que eu vou garantir o efeito? Isso foi até cogitado em relação a alguns antibióticos recentemente. Será que o controle de qualidade desses antibióticos está sendo efetivo? Porque nós estamos oferecendo antibióticos para os pacientes e os pacientes estão ficando cada vez mais doentes e está cada vez mais difícil de tratar. Está criando a resistência bacteriana. Por que isso acontece? Será que não é um problema de qualidade dos medicamentos? Como a indústria farmacêutica sempre faz a coisa correta, de uma forma correta, o que eles fizeram? Eles guardam evidências que aquele medicamento seguiu um controle de qualidade. Ele tem um documento, tem uma forma de demonstrar que ele funciona muito bem. Ok?
Eu tenho aqui uns slides sobre a estrutura da disciplina que eu vou pular e vou deixar aqui nesse conceito de qualidade que a gente estava discutindo. Pessoal, vocês têm que entender a qualidade para poder aplicar ela. Se vocês não conseguem entender uma qualidade, se vocês não têm uma visão de qualidade, dificilmente vocês vão conseguir controlar. Controlar é para dizer assim, o que está certo, o que está errado, o que está bom, o que está ruim, o que está alto, o que está baixo, o que é esperado e do que não é. Ok? E quais foram as fases? As fases do desenvolvimento da qualidade foram da Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Na Idade Média, quem era o cliente era o senhor feudal. O senhor feudal que falava, eu preciso de determinado grão, e não produzia-se esse grão. Na Idade Moderna, foi desenvolvidos os produtos. Foi a Idade da Industrialização. 1848 houve a terceira revolução industrial, culminando com a capacidade de fabricar produtos. Idade contemporânea, o cliente que determina. E aqui está faltando um quarto assunto, que é a indústria 4.0, que nós vamos abordar lá no final do semestre, que vai ser um trabalho que vocês vão fazer. O medicamento 4.0, o medicamento que interage de uma forma adequada com o meu cliente. Pessoal, vai cair o link, eu vou interromper aqui o compartilhamento, só clicar novamente no mesmo link e ele abre e volta para a aula, ok? Já voltamos. Ok, prof. Pessoal, só esperar mais um pouquinho. Nós estamos em 16, faltam 5. Dá mais um minuto aí. Já retornamos. Vamos começar, pessoal? Quem for chegando, eu vou incluindo aqui. Então, voltando aqui. Idade Média, quem que era meu cliente era o senhor feudal. Idade Moderna foi a idade do produto. A era que todo mundo produzia tudo, mas não tinha um padrão de qualidade. Ora você tinha bons produtos, ora produtos que não atendiam a requisito nenhum. Produtos de qualquer forma. Se vocês pensarem, um tempo atrás, aí há mais ou menos uns 3 anos atrás, em 2017, houve uma mudança no supermercado. O supermercado antes tinha várias marcas, uma marca até bem ruim, que você falava assim, você via que o produto não era tão adequado, até marcas muito boas. De repente, essas marcas ruins pararam de existir. E se vocês voltarem mais tempo ainda, se voltarem 20 anos atrás, vocês lembrarem, o mercado era tomado por marcas próprias dos mercados. Então, não tinha lá o açúcar Caravelas. Era açúcar Condor, açúcar Mercadorama, açúcar Carrefour. E era muito ruim. A qualidade era péssima, porque ninguém se preocupava com uma marca. Todo mundo estava se preocupando com o custo. A qualidade ficava muito baixa.
Daí chegou o absurdo de alguns alimentos perderem o controle da qualidade e começarem a ficar contaminados nessa época. Então, 2000, 2001, teve vários casos de alimentos processados contaminados. Massa de tomate, queijos, laticínios, de uma forma geral, tinham esse problema. Então, mudou esse produto. A qualidade é muito necessária e hoje eu tenho que comprovar a qualidade. Se eu não comprovar a qualidade, tem mercado que não aceita. Por exemplo, se vocês forem vender determinados tipos de produtos para o festival vai querer um certificado mostrando que aquele produto está de acordo com as normas sanitárias. Até mesmo frutas. Hoje já existe uma tendência aí, e vários locais já estão escolhendo seus fornecedores de frutas e verduras, aqueles que têm uma fonte sustentável de água, aqueles que não têm trabalho escravo, aqueles que não têm um local próximo de locais que possa ter agrotóxicos ou até mesmo substâncias tóxicas como resíduos industriais. Então tem que ter essa característica de qualidade. E isso tudo para quê? Para atender o cliente. Na era moderna, nós atendemos ao cliente. Se o cliente quiser, a coisa acontece. Se vocês quiserem bater o pé e mudar alguma coisa, adianta um único reclamar? Não, todos têm que mudar. Quando o mercado muda, muda tudo. Querem ver o exemplo? O que motiva mais o consumo? Esse cara aqui ou esse cara aqui? O que é mais interessante ter? Um Obafone ou um iPhone? Obafone ficou legal, né? Porque Obafone, esse aqui iPhone. Tem tecla no iPhone? Não. Tem 4 teclas. Mudo, aumenta o volume, diminui o volume e o botão de liga e desliga. Só. E esse aqui tem, 4. Essa quinta aqui faz um monte de coisa, mais 12 aqui embaixo. Então eu tenho 17 teclas, só que deve ter mais uma aqui, mais uma aqui, mais uma aqui. Eu tenho umas 20 e poucas teclas. Precisa de tudo isso? Não. Olha só. Um vidro consegue fazer essa função. Agora, o que qualifica? A exigência do cliente. Eu quero um telefone com bateria mais durável. Eu quero um vidro inquebrável. Eu quero uma câmera que possa ser utilizada tanto de dia quanto de noite, que possa pegar grandes proporções como pequenas proporções. Então foi ajustado dessa forma. Isso por causa que o cliente exigiu. Agora, tudo depende também da sua perspectiva. Quando eu aponto isso aqui, te motiva a consumir isso? Tem pessoas que vão olhar e falar assim, puta, hambúrguer não faz o menor sentido. E se alguém conhece de qualidade, se alguém conhece de requisitos, já vai reconhecer esse hambúrguer aqui. Alguém já reconheceu esse hambúrguer? Ninguém reconheceu? É o Big Mac. E esse cara aqui do lado? Esse cara aqui do lado é de qualquer hamburgueria aí que tenta imitar. Mas a qualidade do Big Mac é uma. Eu posso ir em qualquer lugar do mundo. De Xangai a Toronto, de Toronto a Nova Delhi. Só na Bolívia que vocês não vão poder ir. Na Bolívia não tem mais McDonald's. Mas em Buenos Aires, Emirados Árabes, onde vocês... Até na Antártida tinha, pelo menos na base dos Estados Unidos, tinha um McDonald's. Qual que é a vantagem? Qual que é a qualidade principal no McDonald's? O Big Mac é igual no mundo inteiro. 2 hambúrgueres, queijo, alface, picles, cebola picles, num pão especial com gergelim. Então, é igual
igualzinho no mundo todo. Não muda, é um padrão. E esse padrão, muitas vezes eu não vou conseguir reproduzir nesse caso aqui. Por quê? Esse pão é artesanal, e esse queijo deve ser um queijo que não tenha uma produção em larga escala e não tem um padrão. Ele pode variar um pouquinho de sabor, de cor, de dureza. A rúcula nem sempre vai ficar boa. O tomate pode estar mais vermelho, mais verde, dependendo da época, dependendo de nem ter tomate. Então eu tenho que motivar o consumo, eu tenho que fazer uma comparação. Quem começou a estudar essa comparação foi esse cara aqui, o Deming. O Deming, ele começou a entender o que faz a coisa acontecer da maneira como deve acontecer. O que motiva um cliente a escolher a empresa A ou a empresa B. O que motiva o cliente a fazer a sua compra ou não fazer a compra. Por exemplo, se eu falar para vocês que eu vou dar de graça aí 1 ano de internet da Oi. Tem gente que não quer ouvir falar da Oi. Prefere conversar diretamente com o demônio do que tentar ter um telefone da Oi. Tem gente que não liga, não tem padrão, não teve problema nenhum. Mas, dependendo do caso, que sempre tem problema com várias coisas. Telefônica era uma delas, TV a cabo é outra. Geralmente serviços, porque não seguem um padrão. Eles fazem uma propaganda linda e maravilhosa, mas na hora não é. Pessoal, uma coisa aí, os casados. Controle de qualidade e requisito não é a exceção ao casamento. Então eu não posso aplicar no casamento. Se você tivesse lido o trabalho do Deming, conhecesse a obra do Deming, você ia conhecer que você não iria casar. Por quê? Você tem que fazer o seguinte, o Deming falava, tudo que nós vamos fazer, eu tenho que fazer um planejamento, eu tenho que executar algumas tarefas, eu tenho que checar para depois eu ver a ação. Eu planejo, executo, checo e tenho ação. Eu planejo, executo, faço a checagem e tenho a ação. Plan, Do, Check and Action, PDCA. Se vocês tivessem planejado e feito uma ação, na hora que vocês tivessem checado, tem muita gente que checa, vai lá, faz um acompanhamento, namora aí 10 anos, mas na hora que vai para ação, na hora que vai para o casamento é diferente. Então, é a exceção provando a regra. Tudo que você planejar, fizer, checar, a tua ação vai ser coerente e vai ser muito bem recompensada. Se você não planejar, só fizer, não checar, tua ação vai ser um caos. Se você planejar, executar, checar, quase que naturalmente tua ação vai acontecer. Mas se você não planejar, fizer, não checar, você está num caos. Você não vai conseguir ter uma ação coerente. Beleza? Então esse cara é um grande pensador, ele que ajudou a reconstruir o Japão no pós-guerra. Então, a indústria japonesa se apoiou nesse cara aqui para montar o que nos anos 80 foram uma revolução. Então ninguém esperava que o Japão fosse enriquecer tão e tão rápido, que mudou o mundo. Tem um outro cara, e esse cara aqui parece que até está vivo, esse cara aqui, o Juran. Ele falava qualidade na quantidade certa. O que ele está querendo explicar com isso? Até vou passar para vocês um videozinho do Juran, que ele explica a perspectiva que ele tem de qualidade. Eu posso colocar todas as qualidades que eu quero num telefone? Se eu coloco todas as qualidades que eu quero no telefone, ele atende todos os públicos? Não. A primeira coisa que acontece é ele ficar muito caro, ele começar a ser inviável. Então eu já reduzo a qualidade dele. Por que eu reduzo a qualidade dele? Porque ele torna-se quase inacessível. Então a qualidade ela tem que atender à necessidade. Isso aí toda mãe sabe, todo pai sabe, que o filho, a filha querem determinado objeto, e um objeto desse
seria fantástico, né? O sonho de consumo, mas esse aqui atende. Você atende as necessidades. Por que você vai dar um desse? O Juran já falou, tem que ser na quantidade certa. Esse aqui, você pode perder, pode quebrar, pode te roubar. Esse aqui, se você esquecer, é capaz de ele vir atrás de você. Isso aqui não é um telefone, isso aqui é um encosto, uma maldição. Isso aqui é se você deixar dentro do ônibus, é capaz de o ônibus voltar para te entregar. Isso aqui ninguém consegue se livrar. Esse aqui está todo mundo correndo atrás. O que tem que achar? O caminho do meio. Nem tão lá, nem tão cá. Ah, mas eu preciso disso, porque eu tiro fotos, eu falo com muita gente, eu tenho que ter uma bateria grande o suficiente, eu tenho que estar conectado a diversas redes sociais. Então eu crio uma necessidade. E o que esse cara aqui fez, o Steve Jobs, foi exatamente isso. Ele criou necessidades. Isso depois ele vai falar. Um outro cara que fala, é um pai da qualidade moderna, ele que estabelece maneiras de pensar a qualidade, principalmente nessas interações de produto e ser humano, como medicamento, dispositivos médicos. Ele fala que a integração das unidades de produção. Dentro da minha cadeia produtiva, eu tenho que ter um controle de qualidade interno. Não pode ser de qualquer jeito e qualquer forma. Porque se for de qualquer jeito e qualquer forma, o produto final não tem qualidade. Um exemplo, a padaria. Nós estamos falando de padaria, e padaria é um negócio bastante interessante. Se eu não tenho uma qualidade na farinha, tem como ter um pão de qualidade? Não. Então, adianta o padeiro se esforçar, tentar fazer a melhor sova, tentar fazer o melhor crescimento de pão, melhor condição. Se eu não tenho uma farinha de qualidade, não adianta. E adianta ter a melhor farinha de qualidade e ter um padeiro ruim? Também não dá. Então tem que ser na medida certa, na quantidade certa, e tem que haver integração das unidades de produção. Esse cara chama Feigenbaum. Esse Feigenbaum, ele é um pesquisador, se eu me lembro bem, ele é austríaco e radicado nos Estados Unidos, que ele fazia com que as empresas, cada setor da empresa fosse uma pequena empresa. E cada pequena empresa tinha seu próprio cliente, que era o outro setor. E esse método produtivo elevou muito a qualidade dos produtos. Um outro cara que fala muito de qualidade é o Crosby. O Crosby, ele faz um programa de você fazer produtos sem defeitos. E esse cara aqui tem uma história bem engraçada. Eu não sei se foi ele, mas eu vou contar como eu escutei lá no meu curso de qualidade, e depois a gente dá uma checada. Ele comprou um carro, esse carro era o melhor, ele foi no showroom, dirigiu o carro e tal, e o cara falou assim, olha, o carro está sendo tão vendido que eu não tenho a pronta entrega, mas você vai ser o primeiro a receber. E ele ficou super empolgado, voltou para casa, fechou o negócio, óbvio, né? E ficou esperando. 3 semanas depois, ele não tinha recebido o carro. E a concessionária não tinha mais nem o que falar para ele. Falou, olha, a gente vai ver com a fábrica. Ele se irritou e foi até a fábrica. Pegou o pedido e foi retirar lá na porta da fábrica. Bom, a fábrica olhou e falou assim, olha, nós não temos a pronta entrega. Você vai ter que esperar mais uma semana, porque essa cor aqui, a gente só vai produzir na semana que vem. E ele esperou. Quando ele retirou o carro tinha tantos defeitos que não conseguiu nem sair do pátio da fábrica. O carro ficou parado no pátio da fábrica. E daí ele ficou indignado, falou, não, me dão um outro carro. E quando ele foi ver, tinha vários carros que estavam sendo desperdiçados, estavam sendo sucateados, porque tinham muitos erros de produção. Esses erros de produção geravam um desperdício muito grande e, consequentemente, consumiam os lucros da empresa.
Então, ele fez um programa de 0 defeito. Isso é muito importante para a farmácia, porque eu não posso ter um medicamento com algum defeito, ou um defeito esperado. Eu posso ter medicamentos que tenham defeitos que eu não esteja avisando, eu não esteja tendo a capacidade de controle. Por exemplo, se o paciente, em vez de tomar o medicamento com água, toma com suco de laranja. Isso foge da capacidade da indústria. Mas a indústria tem que controlar todos os processos que ela tem internamente. Às vezes até externamente, até como que vai ser vendido isso. Por exemplo, a Novo Nordisk controla a temperatura de geladeira de algumas farmácias, onde ela vende grandes quantidades de hormônio de crescimento e de insulina. Por quê? Porque ela não quer correr o risco de ter esse problema. Beleza? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Não, prof. Então, vamos lá. Controle de qualidade ou gestão da qualidade? Qual que é a diferença principal? Lembra que eu falei para vocês da televisão? Quem está olhando a televisão, está assistindo a televisão, pode ter o controle na sua mão e pode mudar de canal. Isso é um controle de qualidade. Agora, qual que é a diferença da gestão de qualidade? Gestão da qualidade é quando se estabelece políticas para seguir um padrão. Eu estabeleço métodos e começo a divulgar esses métodos para manter a qualidade. Por exemplo, tem algumas famílias que se reúnem todo domingo para assistir televisão em determinado horário. No horário das 20 horas, eles assistem televisão. Só que qual que é a gestão da qualidade, o controle de qualidade? A sala tem que estar escura, o volume tem que estar bem ajustado e as pessoas não podem falar, tem que ter a pipoca. Esse é o controle de qualidade. E a gestão da qualidade vai dizer o que eles vão assistir. Por exemplo, se eles assistem o Fantástico, eu posso chegar lá e mudar para assistir o canal Esporte Interativo? Não posso, porque existe uma gestão, existe uma política que diz, olha, aqui em casa, para a gente agradar a maioria das pessoas, a gente assiste o Fantástico. Você pode ser contra. Fala, não, isso aqui não tem qualidade. Mas dentro daquela família, foi aquela decisão mais acertada para que se mantesse o controle de qualidade. Então, olha lá, ó, sistema de gestão da qualidade. Quando é individual, eu tenho uma característica do produto, eu consigo fazer um controle. Quando eu quero fazer uma empresa, quando eu quero fazer uma organização geral, eu tenho que ter um sistema de gestão da qualidade. O sistema tem que funcionar. Por quê? Uma série de processos que garantem que eu vou ter um produto com qualidade. Muitas empresas não usam esse termo. Usam sistema da garantia da qualidade. Por que da garantia? Porque se eu estou fazendo a gestão, eu estou garantindo que a qualidade vai acontecer. E posso ter alguma dúvida em relação ao que vai ou não vai acontecer? Não, eu tenho que saber. Se eu fizer conforme o meu procedimento, seguindo as minhas políticas, eu vou ter um bom resultado. Se mudou alguma coisa nesse percurso, isso vai impactar diretamente no meu processo e eu não vou ter aquele bom resultado. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Não? Não, Não, professor. Tranquilo. Vamos dar uma olhada na atividade lá que várias pessoas tiveram dúvida.
Então, pessoal, mandei para vocês aqui uma série de perguntas. Então, questão 1. Responda de forma objetiva. Selecione um produto farmacêutico. O que é um produto farmacêutico? Pode ser um medicamento, pode ser um cosmético, pode ser um dermocosmético, pode ser uma bandagem, pode ser uma máscara, pode ser uma luva, enfim, qualquer coisa que tenha, que possa ser vendido na farmácia e caracterize um produto farmacêutico. É óbvio que aqui eu estou tendenciando para nós utilizarmos medicamento, mas pode ser um cosmético. E daí eu vou definir os padrões de qualidade. Como que eu defino o padrão de qualidade? Eu tenho que olhar as características daquele produto. Por exemplo, eu posso dizer que um sabonete, ele é estéril, ele não tem bactéria? Depende do sabonete, pode. Depende do tipo de sabonete, não pode. Por exemplo, o que faz o álcool 70 de uma marca custar 10 e da outra marca custar 2? Será que é só uma questão de custo ou uma questão de qualidade? Tem que olhar por esse viés. Nós brasileiros estamos começando a observar isso, que muitas vezes não é o quanto que você está gastando, não é o preço do produto, mas sim o que ele vai te custar. Porque adianta você comprar 5 álcool para fazer o trabalho que um poderia fazer? Meu custo não é mais barato comprar uma vez só de R$10? Ah, professor, mas empata, 5 vezes 2, 10. Quantas vezes vai ter que ir na farmácia? Quantas vezes você vai ter que despender o teu tempo? Quantas vezes você vai ter que trocar aquela bombinha de álcool ali para manter isso? Então, toda essa uma questão de custo. E daí você pode buscar marcas que possuam as características da qualidade que você colocou e marcas que não possuam. E fazer uma tabelinha. A tabelinha, por exemplo, eu vou escolher lá losartana sódica. Posso pegar 3 marcas e comparar quais são as qualidades de cada uma delas. Ah, uma é o comprimido pequeno, outra é o comprimido grande. Uma tem o blister bem apertadinho, o outro não tem. Um vem com uma bula explicativa, o outro não vem. Vocês têm que ver a qualidade, vocês têm que ver a aplicação dela. Agora, a losartana, ela vai atender a que tipo de cliente? Como que ela vai chegar no cliente? Pode ser um cliente meio esclarecido, pode ser um idoso que tem dificuldade de visão. Então, eu tenho que estabelecer processos que eu avalie o padrão. Qual que é o objetivo final da losartana? Efeito? Qual que é o efeito dela? O objetivo. O objetivo principal é controle da pressão arterial. Então, se não fizer controle da pressão arterial, pelo mecanismo proposto, adianta ter losartana? Não. Não adianta. Então, eu tenho que avaliar qual que é o meu requisito. Baixar a pressão, controlar a pressão arterial é um requisito? É um requisito essencial. Beleza? E daí você pode fazer essa tabela comparativa. Façam do jeito que vocês acham que está certo, porque vocês não têm um padrão de referência. A partir da aula que vem, eu vou mandar um padrão de referência. Quando vocês tiverem um padrão, vocês sabem exatamente o que vocês querem fazer e como deve ser feito. Tá certo? Certo. Tá bom. Pessoal, alguma dúvida? Não. Alguma pergunta? Professor, Agora não. Oi. eu ainda fiquei em dúvida na questão avaliativa lá do portal, porque lá a resposta seria perfeito. A minha resposta que eu coloquei, então, está exatamente errada. Mas por que ele diz perfeito? Aonde você... Na resposta, Lá, aonde diz perfeito? lá na resposta do portal lá que o senhor colocou, está Ah, escrito na hora que eu perfeito. respondo? Na verdade, aquilo ali eu falei, ó, se vocês respondessem qualquer coisa,
Uhum. Perfeito, você está respondido. Não quer dizer que esteja dentro ou É porque fora ele do deu padrão. como. Ai, é que tem um xizinho vermelho ali, eu achei que estava incorreta. Não sei se eu respondi certo. Não. Então, pessoal, quando que eu vou começar a dar um feedback para vocês de tá certo, tá errado? Vocês viram que as perguntas agora são muito amplas. A partir da aula que vem, nós vamos ter o padrão. Daí o padrão eu tenho uma comparação e daí começa a valer nota. Sim. Uhum. Daí começa a dizer o que está certo e o que está errado. Quero ver aqui da aula passada, a gente já puxa aqui. Eu bati bastante a cabeça para fazer essa questão. Eu tinha que provocar vocês, né? É, o tic-tac estava difícil hoje. O que define a qualidade de um produto e de um medicamento? O que define a qualidade do produto? Características. O que define a qualidade de um medicamento? Qual que é a principal característica que o medicamento tem? Deixa eu ver aqui. Medicamento. Ele realizar aquilo que é o proposto, né, professor? Exatamente. O que é o proposto do medicamento? Igual a da losartana, se ele é para pressão, ele manter a pressão, não a pessoa tá tomando medicamento e continuar com a pressão alta, por exemplo. Exatamente. Eu tenho que ter um requisito básico que é a função, a eficiência. Funciona ou não funciona? Como funciona? Quanto funciona? Beleza? Beleza. Pessoal, dúvidas? Comentários? Não? Não, prof, da minha parte não. Tudo tranquilo? Pessoal, me escrevam, mandem perguntas lá no Whats. Por exemplo, hoje eu recebi uma pergunta, estava quase em cima da aula ali, eu falei, eu vou responder durante a aula. Ah, não entendeu a pergunta 2. Beleza, mas a gente explica. Se programem para vocês terem um prazo um pouquinho mais longo e nós podemos discutir mais durante a aula. Porque esse momento aqui vai ser bem importante, vocês vão ver como vai fazer falta depois. Beleza? E aproveitando Sim. que a maioria da sala está aqui, eu peço desculpa da aula passada, mas eu gravei o Zoom e na hora que eu fui transferir o arquivo para o YouTube, ele não está aceitando, está corrompido o arquivo. E depois que eu fui tentar reabrir pelo Zoom, eu perdi o arquivo. Então, o arquivo da aula que passada, eu vou gravar novamente a aula e vou colocar a aula gravada lá. Ok? Ok. Ok, prof. Dúvidas? Não. Não? Tranquilo. Então, tá bom. Pessoal, boa noite, fiquem bem e evitem o corona. Boa noite, professor. Tá Boa bom? noite. Boa Boa noite, Boa professor. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.